Oi, André, E aí? bem-vindo aqui ao espaço do Evolu Coaching. Olá. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Alvarenga, sou coach, consultora e guardiã aqui do espaço do Evolu Coaching, que é um espaço onde a gente fala de teoria U e do coaching ontológico. E o André está aqui como convidado e eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo. Bom, olá, eu que agradeço o espaço, o convite. Sempre bom poder conversar sobre esses temas que a gente gosta, né? Bom, meu nome é André, sou coach também já há muitos anos, trabalhei muito tempo como consultor, sou ciclista amador, pai também, e eu acho que talvez a minha principal função na vida seja estudar. Eu sou um estudioso, eu gosto de estudar sobre tudo e qualquer coisa que me chama atenção. Então, qualquer tema que pinga na vida, que eu olho assim, pô, isso aqui parece ser bacana, eu sempre vou atrás e aprendo. E, e é isso. Acho que a minha grande função na vida é aprender e estudar. Ou estudar e aprender, não sei. Não sei se a ordem dos fatores altera o produto, André. Hum, Provavelmente não, porque no final das contas você aprende. Eu acho que o lance mais onde você chega, né? Com o que acontece no final. Olha, e aí, antes de começar a nossa conversa, você traz na sua fala uma coisa que eu quero ressaltar, até para quem eventualmente se conectar com o que a gente está gravando aqui. Essa qualidade de aprendiz. Eu tenho hoje, em 2024, 57 anos, e se tem uma coisa que eu aprendo, quanto mais eu aprendo, é aprender. É esse lugar de aprender. E a gente que trabalha desenvolvendo pessoas, especialmente lideranças e equipes, conseguir trazer para essas pessoas a importância de se colocar nesse lugar, de aprender continuamente com tudo e com todos, eu acho que é muito importante. A gente nunca vai estar pronto. Não existe o lugar de eu estou pronto e eu já sei. Porque na dinâmica dos desafios que a gente vive, do mundo contemporâneo, o lugar do estou pronto e do já sei, ele não existe mais. Sim. Então, o nosso grande desafio dessa era que vivemos é aprender sempre. E uma vez que aprendemos, talvez até desaprender e Uhum. aprender de novo. Uhum. Então, isso que você traz, que é a sua paixão, né, de estudar e de aprender, eu acho que é uma qualidade que a gente tem que trazer para a gente, mas também para as pessoas com quem a gente trabalha. É muito importante. Eu acho que o nosso principal papel, é, tanto que no meu lema é assim, eu sou um abridor de espaços de aprendizagem, quando eu estou com pessoas, né? Que eu acho que o grande ponto é que do nosso trabalho é a gente ser capaz de abrir esse espaço para que as pessoas aprendam, né? Ou pelo menos se disponham a aprender. Eu acho que o caminho está muito mais ligado a isso do que o ensinamento, né? Então, quando a pessoa está num espaço, que tem até a ver com o que a gente vai conversar, né? Quando a pessoa está num espaço de colaboração, um espaço onde a pessoa pode simplesmente ser ali, simplesmente estar ali do jeito que ela é, do jeito que ela deseja. Ela aprende, eu acho que sem querer, assim, que a gente aprende numa convivência. Então, se na convivência você está num lugar que tem essa abertura, o nível de esforço até diminui. A pessoa aprende naturalmente, né? Esses dias eu estava até dando uma palestra num evento de educação que eu falei isso para a galera. Eu falei assim, a primeira coisa que a gente aprende é o estado emocional do lugar que a gente está. Como é que a coisa está acontecendo na convivência, né? Isso vai determinar, vai garantir ou
impedir, né, que o conteúdo em si, ou a coisa que vai aprender, entre ou não, né, faça parte da minha vida ou não. Então, por exemplo, na minha experiência, quando eu estou diante de coisas que eu não gosto muito, que não me chamam muita atenção, o aprendizado já se torna um pouco mais difícil, né? Então, aí eu tenho que, dependendo do tipo de interesse que eu tenho, eu preciso fazer um esforço, né, para aprender algumas coisas. Outras não, outras eu aprendo meio que sem querer mesmo, assim, porque faz parte do fluxo que eu estou na vida, né? Muito legal. E aí, gente, o André selecionou um texto para a gente conversar, que é um texto muito bacana, do Maturana. Na verdade, quem escreveu foi a Ximena Dávila e a Carolina Carvaccio. Ah, Elas trabalham com Maturana, a Ximena é cofundadora, junto com ele, do Instituto Matrística, né, que é uma empresa tanto de educação quanto de consultoria no Chile, e a Carolina trabalha com eles há, sei lá, quantos milhões de anos. Então, ela está lá há muito tempo. Então, esse texto foi escrito pelas duas, né? Obviamente, ali com o trabalho da Ximena e do Maturana como fundamento, né, como base. e o título do texto, me corrige, tá, André, se eu estiver errada. Eu traduzi o texto, esse texto está disponível. É só você comentar aqui no canal que a gente disponibiliza para você por e-mail. E o título do texto é Entendermos em Colaboração. Isso. Certo? O título completo é Comunicar, Informar ou Nos Entendermos, né? Que a grande temática aqui que elas trazem tem a ver com essa questão da comunicação, né? Da forma como o Instituto Matrística, o Ximena e a Carol entendem o fenômeno da comunicação, né? E aí elas dissertam sobre isso, explicam o fenômeno da comunicação, da informação e do entendimento. Em espanhol fala entendermos, né? Assim, no português é menos comum a gente usar essa flexão, mas é nos entendermos, né? É como Uhum. comunicar, informar ou nos entendermos, né? O que acontece aí, né? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Como isso acontece? Qual é a origem disso? André, e por que, André, que colaborar. Você acabou de falar ainda há pouco um pouquinho disso. Por que que colaborar, conviver é importante para essa para esse entendimento? Olha, eu não acho que é só importante, mas ele é fundamental, né? Então, é uma Isso é, provocação, na verdade, para você falar um pouquinho é disso. isso. É que eu acho que isso é importante, para mim é interessante entender, porque tem muitas coisas que importam, mas tem muitas coisas que importam e não são fundamento, né? Que Uhum. não fazem parte da nossa forma de ser mesmo, assim, né? E nesse texto, a Carolina e a Chimera falam que a colaboração ela faz parte da nossa origem, como espécie, como linhagem de ser vivo, né? Ou seja, a gente estava lá, às vezes eu fico brincando com a minha cabeça, óbvio que isso não passa de uma viagem, né? De uma brincadeira mental mesmo, de como era quando a gente tinha 5, 6 pessoas na Terra. Em algum momento tinha mais ou menos esse número de pessoas aí em algum lugar. Então, o que esse fenômeno fez com que como é que esse fenômeno gerou a gente, né? Porque a gente estava Uhum. lá e a gente, nessa intimidade, nesse que eles chamam de família ancestral, nesse núcleo familiar ancestral, na intimidade, no bem-estar juntos, a gente começou a naturalmente atribuir alguns significados, alguns signos, alguns símbolos para algumas coisas, né? Que aí deu origem ao que eles chamam de linguagear, que é importante entender, até para o pessoal que trabalha com coaching ontológico, né? Que quando a gente, nesse contexto, quando eu estou falando de linguagem, não é só a linguagem, não é nem a que a gente separa tradicionalmente, que é a fala, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, não é dessa forma como é compreendido nesse texto, e sim como uma coordenação de ações. Aí depois aprofunda para um outro detalhe, mas para a gente entender assim, a gente começou a estabelecer gestos. Ninguém tem certeza como foi, né? Mas imagina-se que começou com gestos, com cheiros, com alguns sons mais monossilábicos, que inclusive algumas comunidades indígenas até hoje têm essa mais antigas e que as que têm menos contato
com o homem branco, né, a civilização, sei lá como chamar, é, ainda tem. Então, por exemplo, apontar coisas. Isso é engraçado quando a gente vai, por exemplo, eles falam isso no texto, quando a gente vai para um país que a gente não domina a língua, muitas vezes a gente consegue fazer alguma coisa ou outra, coordenar uma ação ou outra, com esses símbolos que são assim muito antigos. Por exemplo, dá para você simular ir ao banheiro, né? Dá para você simular comida. Como é que você não sabe falar comida em, sei lá, em alemão, né? Aí você faz assim ou você faz assim, Uhum, a pessoa verdade. sabe o que você está falando. Então, e aí olha como coordenação. O fato de eu fazer este movimento com a mão, sem às vezes dizer nada, ou dizer nada inteligível, pelo menos, porque são dois idiomas completamente diferentes, eu consigo comer, eu consigo. Tanto que às vezes eu até brinco, eu não falo inglês, mas eu consigo ir ao banheiro e comer nos Estados Unidos. Tipo, então eu consigo me virar, eu consigo voltar para Uhum, casa, né, com pouco que eu tenho, né? Então, a colaboração permitiu com que isso acontecesse. Então, isso acompanhou a gente durante toda a história da humanidade. O estar junto, o fazer coisas juntos. Em algum momento ali criou-se um outro estilo de cultura que é uma prevalece hoje, na qual, na verdade, a gente vive o desamor, né? O que é uma desconexão um com o outro. Que na minha cabeça é o que tem gerado esses problemas todos que a gente vive hoje, né? Desde altos índices de depressão, de ansiedade, até dificuldade mesmo de estar junto, né? De sentar e se relacionar, né? Índice de divórcio é maior do que o índice de casamentos, por exemplo. Então, a colaboração ela é o que fundamentou a nossa existência. Então, sem isso, a gente não é praticamente nada. É até difícil de pensar hoje, depois de estudar tudo, a gente, né, você está com 54, né? Você cinco falou? sete 57, eu estou com 42, então assim já está há 40, 50 anos aí nessa cultura, então olhar para ela de fora é virtualmente impossível, porque a gente está assim ó, imerso até o talo, né? Uhum, Mas tanto é que hoje colaborar é uma dificuldade. As empresas gastam milhões, bilhões de dólares e de reais por ano para tentar fazer times funcionarem juntos, equipes colaborarem umas com as outras, pessoas dentro de equipes serem colaborativas. Então a gente, de uma forma, está presente, mas não está perceptível. Né? Não está assim, não é tão claro para a gente como colaborar, né? E uhum. sem contar que a colaboração é o resultado, ela não é o processo. A colaboração ela surge quando outras coisas estão acontecendo. André, Entendeu? olha só, você traz essa nossa constituição humana, né, que no texto ela traz toda essa nossa formação desde a nossa ancestralidade, essa necessidade de estar juntos, de coordenar ações até pela sobrevivência mesmo, e que nos fez viver em comunidade, e, e aí se comunicar para agir, né? Para realmente fazer as coisas acontecerem. E aí no texto ela faz a distinção, e aí você traz isso e você já está entrando nas equipes, em como elas funcionam hoje. E na questão atual, nessa dificuldade, não só dentro dos ambientes corporativos, mas também fora, você falou de casamentos, divórcios, da dificuldade das pessoas colaborarem entre si, né, de estarem juntos. E isso é uma coisa que é visível para todo mundo. A gente não precisa de falar, a gente não precisa nem de falar de índices e de pesquisas. As pessoas percebem o quanto que a convivência tá difícil, né? Mas no texto elas fazem uma distinção entre comunicar e informar. E quando a gente vai para o ambiente corporativo, informação é algo muito sensível. As pessoas precisam, a informação precisa circular,
As pessoas precisam estar informadas e eu trabalhei mais de 25 anos com comunicação corporativa. A informação precisa circular para que a organização funcione. Abre aspas e fecha aspas, tá? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho essa distinção que as autoras fazem entre comunicar e informar. O que você acha? Bom, primeiro assim, uma coisa que é interessante de olhar é que essa dificuldade, essa problemática, acho que ela é oriunda até das próprias soluções que a gente arrumou, que a gente tem arrumado ao longo do tempo, né? Por exemplo, tem há pouco tempo atrás eu até sabia de onde que era, hoje já não me lembro mais. Mas tem aquele modelo da comunicação que é mais tradicional, que é emissor, receptor, canal, ruído, Uhum. que é um estilo é um modelo que ele é oriundo, na verdade, da época que a gente estava começando a trabalhar mais efetivamente com rádios, né? Ou É o seja, modelo clássico de transmissão da informação. isso. Então, esse modelo, ele criou no nosso imaginário que a nossa comunicação funciona desse jeito, né? Eu sou emissor, você é um receptor, né? E a gente está trocando aqui. E, e esse modelo, ele não consegue abranger tudo o que tem na comunicação humana. Por exemplo, uma coisa que eu falo te mobiliza emocionalmente. Isso não aparece no modelo. Uma pergunta que você me faz me faz pensar numa correlação que eu fiz com uma outra coisa, de uma outra conversa. Esse modelo não faz isso. Esse modelo ele funciona, por exemplo, aqui na nossa conversa. A gente está pelo Zoom, você está no Rio de Janeiro, eu estou em Brasília. Eu posso dizer que uma comunicação aqui está efetiva se tudo aquilo que está acontecendo aqui está sendo reproduzido para você aqui, que eu digo aqui mesmo, né? A minha fala, as cores, né? A luz. Se tudo que está acontecendo aqui está chegando aí na sua câmera de forma ok, aí a gente pode dizer que houve uma comunicação efetiva. Agora, o que está passando com a gente não passa por aí. Esse Então, modelo é mecanicista, André. ele é bem mecanicista, né? O que, na verdade, na época era a mentalidade que era o padrão, né? Era a psique padrão, estava dentro disso ainda, né? Então, aí, quando a gente ficou preso nisso, por exemplo, a gente começou a dar muito mais poder, vamos dizer assim, ou muito mais interesse ou importância para a fala do que para a escuta, por exemplo. Se eu preciso comunicar, você falou, a informação tem que estar fluindo. Então, na nossa crença, eu tenho que falar muito para as pessoas entenderem muito. Aí tem um curso de oratória, tem maneiras de falar, tem maneiras de gesticular, tem várias maneiras que a gente começou a inventar de garantir que a comunicação seja efetiva. E aí tudo isso a gente começou a esquecer que nós somos seres colaborativos, nós somos seres vivos, que o nosso sistema nervoso funciona de um jeito específico, que é não informativo. Então, quando eu digo uma coisa e eu não consigo me coordenar com você, eu falo assim, isso é um problema de comunicação. Porque o que eu queria que acontecesse não aconteceu. E muitas vezes não é, é um problema de entendimento. A comunicação ela só é possível dentro de um histórico de relacionamentos, de encontros, né? Por exemplo, eu me encontro com você, a gente é, faz um acordo, por exemplo, um combinado. O nosso próximo encontro ele vai estar condicionado a esse. E lembra que linguagear ou linguagem é coordenação de ações. Agora, sim, eu acho que eu posso aprofundar um pouquinho mais. Porque, no fundo, além das ações, é coordenação de sentires, emocionais e fazeres. Então, quando a gente está encontrando um ao outro, pode ser numa empresa, num casamento, no trânsito, né? Você estava falando assim, a gente não precisa de dados, né? Não precisa. É só você dirigir o carro na rua que um cara buzina para o outro já puxa a arma, e é assim que a galera está resolvendo as coisas. Então, a gente está o tempo inteiro coordenando essas coisas, sentires, emoções e fazeres, né? Por exemplo, a gente está aqui num fazer, né? Estamos juntos numa conversação. Então, e nessa coordenação de emocionais, sentires e fazeres, a comunicação ela surge como um fenômeno histórico relacional e não como uma coisa. Você falou do mecanicista. Eu não sei se só mecanicista, mas a gente trata como se fosse um fenômeno operacional, simples, diretivo, claro o suficiente, como se todo mundo soubesse tudo. Alguns exemplos drásticos, assim. Por exemplo, eu posso te contar, você pedala, eu pedalo também. Eu posso te contar alguns detalhes sobre bicicletas que talvez você não conheça, da parte mecânica, por exemplo. Uhum.
Se eu chego para você e falo assim, você sabe que o seu movimento central ele é um cartucho selado para evitar que umidifique o rolamento? Isso não, para você, quer dizer, eu não sei, eu estou chutando, mas eu não sei, para você talvez não signifique nada, ou seja, não houve uma comunicação. E se a gente tivesse, por exemplo, numa relação empresarial na qual isso fosse uma coisa importante, e eu falasse para você, pega lá o rolamento selado para a gente botar na bicicleta, essa ação não ia acontecer, porque você não sabe o que é um rolamento selado. Então a gente teria que ter um encontro para entender o que é relacionamento selado. Aí depois de vários encontros, você pega isso, sempre que você troca de empresa, é, ou de cargo, por exemplo, aqueles primeiros momentos ali, você não entende muito bem o que está acontecendo. O jeito que a nova empresa conversa, a forma como as coisas são estabelecidas, os acordos explícitos e os acordos implícitos. Então você precisa de um tempo, você precisa de uma recorrência de. Eu lembro uma vez que eu entrei numa empresa e tinha lá, o galera falou assim: ah, semana que vem vai ter, eu não me lembro o nome, vai ter Sburbles, eu não me lembro qual era o nome. E aí eu fiquei assim, cara, que porra é essa, velho? Como é que eu me preparo para isso? Tipo, eu não sabia, eu não fazia ideia do que era. E todo mundo tava ok, por quê? Porque eles já tinham um histórico relacional que eu não fazia parte. Eu tava chegando. E aí depois, com o tempo, aí isso, por exemplo, quando a pessoa falava isso para mim, não comunicava nada. Não havia uma comunicação, porque eu não sei do que se trata. Não é uma informação para mim, porque eu não consigo fazer sentido isso. Com o tempo eu fui aprendendo o que que é o sentir, o que que significa, o que que era aquilo. Ou seja, no histórico de relações, de encontros, né, que a gente teve, aí, hoje sim eu posso falar, agora há uma comunicação. Toda vez que alguém fala, vai ter tal coisa na semana que vem, eu sei do que se trata. Ou seja, aí eu consigo coordenar coisas, né? Tá, mas olha só, eu acho que você ainda não deixou muito claro para quem vai nos ouvir a distinção que as autoras fazem entre informar e comunicar. Então, é que eu acho que elas fazem, na verdade, entre comunicar e entendermos. Porque o informar e o comunicar, elas colocam mais ou menos no mesmo domínio. Que é, por Uhum, exemplo, esse mesmo modelo ele fala de transmissão de informação. É como se eu pudesse pegar uma informação aqui, entregasse na mão de uma outra pessoa, assim, né? Ou seja, é uhum. como se isso acontecesse. E na relação entre pessoas, ou entre seres humanos, né? E eu acho que outros seres vivos também, mas a gente não sabe muito bem disso. Esse fenômeno de informar, de entregar uma coisa a outra pessoa, ele não passa assim na nossa operação como ser vivo. Não tem como. Porque o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso completo, ele não é instrutivo. Ele não recebe instrução. O que eu posso fazer é dar, eu gosto de dar tipo como se fosse falar como se fosse um peteleco, assim, você gera um movimento, né? Então a diferença básica aí é que para ter comunicação e informação precisa ter um histórico relacional, que é o entendermos, né? Tipo, é como a gente está se coordenando para poder fazer outras coordenações ao ponto de que isso vire uma comunicação ou uma informação. Que a gente trata informação como se fosse um dado. E eventualmente isso acontece, a depender da nossa relação, a depender do histórico da nossa relação, a depender. Então não é quando você fala assim né, a empresa, a informação da empresa tem que fluir. Aí parece que tem um cano, né? Que como se tivesse um cano que estivesse levando dados ou podem ser dados qualquer tipo de dados, planilhas ou desejos da estratégia da presidência da Mais ou empresa. menos um cano, André. Tem empresas que criam ferramentas, tem empresas que criam. Você pode dar o nome que você quiser, mas é como se fossem, nem Como se fosse. todos funcionam. Então, o lance, esse não funcionar que é o pulo do gato. Eles não funcionam por quê? Porque não há um histórico relacional entre muitos desses membros dessa empresa. Por Uhum. exemplo, o cara passa 6 meses discutindo a estratégia do próximo ano com o corpo diretor. Ou seja, ali tem 6 meses de vida, de relação, de encontro, de discussão, de discordo, de concordo, de não é assim, é assado. Aí os caras batem o martelo. Aí aparece no quadro de aviso lá embaixo, ó, nós vamos para o leste. Aí o caboclo está sentado lá, um diretor que não participou desses 6 meses de entrelaçamento lá, de dança, cara, olha para aquilo e fala,
isso não significa nada. Não significa nada, o cara não participa disso. Ou então os caras, por exemplo, eu já vi isso muito acontecer. As pessoas da área financeira da empresa, por exemplo, tem uma série de distinções sobre faturamento, venda, né, que são coisas diferentes. E quando eles comunicam isso, ou acham que estão comunicando isso com o resto da empresa, e o resto da empresa fala assim, cara, a gente não sabe o que você está falando. E aí começa a ter problema. Porque na cabeça do cara está supostamente claro, na cabeça do outro provavelmente não está claro, e as pessoas acham que o problema de entendimento é a falta de clareza. Você sabe, eu trabalhei muitos anos com comunicação dentro de empresas, né? E eu acho que quem mais padece nesse fluxo de informações que você chamou de cano, né? E que pode ser muitas coisas, desde ferramentas muito tecnológicas até reuniões face a face, Uhum, mas quem mais padece, na minha percepção, são os líderes médios. uhum, Por quê? Porque eles têm a missão de levar isso tudo que foi conversado aí no seu exemplo durante 6 meses para todas as pessoas. E nem eles têm esses 6 meses de relação, uhum, nem terão 6 meses de relação com os demais para transmitir todo esse histórico. uhum. Então, assim, é muito difícil transmitir o significado e o peso mesmo que isso tudo tem para que se transforme em ações, para que se motive ações, porque não é só fazer a engrenagem girar, é motivar mesmo, né? Motivar que as ações sejam as melhores possíveis, que as ações sejam de alta performance, que o time se engaje, né, com Sim, aquilo que é o propósito, que é a estratégia ou a meta daquele período, enfim. sim. E todas essas coisas são o que acontece se. Por exemplo, o engajamento, você não consegue forçar o engajamento. Não, Você pode até ameaçar, só que aí que eu acho que a galera normalmente faz algumas pequenas confusões. Assim, a gente acha que, por exemplo, quando você pressiona a pessoa e a pessoa faz o que você quer, você olha e fala assim, ah, consegui engajar a pessoa. E ela lá tá querendo te dar um soco na cara, né? Não tá nada engajada. Ela tá puta, tá com raiva, mas tá fazendo porque ela não tem outra escolha, muitas vezes, né? Então, essas nuances, por exemplo, você falou um negócio que é muito importante mesmo, que os líderes ali, que são os responsáveis, né, por fazer isso, são os que mais sofrem. Por quê? Porque parte da crença é que eles são capazes de fazer essa comunicação. E eu acredito que não. Por quê? Porque eles não participaram dos 6 meses e nem têm os 6 meses. Ou seja, eles têm que fazer alguma coisa acontecer que ninguém tem muito. Tanto é que uma das coisas que eu mais escuto hoje são desenvolvimentos dentro da área de liderança. Novas teorias, novos modelos, novos formatos, né? E todos eles, via de regra, para mim, eles passam por essa questão um pouco é, pragmática ou mecanicista ou operacional, né? Que é tipo, como ser um bom líder, né? Quais são as características de um bom líder? E muitas vezes você realizar essas características não garante nada, não garante liderança nenhuma. Eu até vi um cara que eu falando esses dias uma coisa que eu achei interessante. Por exemplo, a cadeira do presidente da República não te garante o poder, te garante o acesso ao poder. Então, só o fato de você ter ganhado uma eleição, aí pode ser tanto da presidente da República quanto um cargo novo de direção numa empresa ou, sei lá, qualquer coisa desse sentido, o cargo em si ele não te dá o poder, ele te dá o acesso ao poder. O poder vai acontecer se você souber usar os meios que você tem ali para fazer o que você quer ou o que você precisa fazer com as outras pessoas, né? Então, isso daí vai depender de um histórico de relação que você tem com quem você tem contato. Então, sim, o agora líder é
cara que mais sofre com isso, porque ele precisa comunicar o que não é comunicável, porque são dois domínios diferentes. E a gente não para pensar que esses domínios eles são muito mais relacionais do que comunicativos. Que não adianta você falar todo dia a mesma coisa se na relação não está acontecendo uma coisa. Por exemplo, no texto elas falam uma coisa disso. O que esse histórico relacional quer dizer? Tentar deixar um pouco mais claro. Por Isso. exemplo, vamos supor que a gente teve uma primeira conversa. Você é minha diretora. Aí, e vamos supor que você tem um perfil mais agressivo. Então, você chega para mim, nos primeiros contatos que a gente teve, e já desce a ladeira. Ou mete o pé na porta, como se diz no dia a dia, né? E eu falo assim, pô, que porra é essa, né? Eu já, por exemplo, ali já começou-se a estabelecer é como se fosse assim, como se tivesse um histórico linear. Não é linear, mas acho que pensar em linha é fácil. Linear, que aqui no primeiro contato teve isso. O próximo contato, ele vai estar com base nesse contato. Ou Uhum, seja, eu vou falar com a Mônica, ó, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, tomar cuidado, tomar. Ou seja, eu já não estou mais sendo eu. Eu já não estou mais livre, eu já não estou mais dentro de uma relação amorosa, eu já não estou mais dentro de uma relação é, íntima de verdade, né? Aí, nesse segundo encontro nosso, acontece algo parecido. Deixa eu mirar aqui na câmera. Nesse segundo encontro nosso, acontece algo parecido com o que aconteceu no primeiro. Ou seja, quando você pega o fluxo aqui que está acontecendo de vários encontros desse, a gente está assim, ó. A gente está se afastando. Aí, no final das contas, quando a gente chega lá no planejamento estratégico, aí o nosso problema é de comunicação. uhum, E a gente não consegue ver, muitas vezes, ou nem para se perguntar sobre esse fluxo. Por exemplo, numa empresa, como é que está o fluxo de relações de uma equipe? Normalmente, os encontros dessa equipe geram emoções. Não existe esse termo, tá? Mas, assim, só para ser didático aqui, emoções positivas, né? Que abrem possibilidades novas de conversa. Ou os encontros dessa equipe estão gerando. Por exemplo, eu lembro que eu trabalhei numa empresa, numa equipe muito interessante. A gente chegou lá e falava assim, cara, a equipe está o caos. Ok, né? Vamos lá ver o que está acontecendo. E aí, quando se conta a história, fala-se o seguinte: tinha uma pessoa lá que ela tocava o terror na parada. E essa pessoa, e ao mesmo tempo que essa pessoa entrou ou assumiu o cargo de gestão dessa equipe, ao mesmo tempo chegou uma diretora nova nessa área. E a diretora nova e essa mulher eram meio próximas, meio amigas, né? Ou seja, todo mundo achava que a diretora passava pano para essa pessoa e que essa pessoa detonava as outras pessoas, né? Então virou um complô, né? Das duas com o resto. Aí essa pessoa saiu, né? Ficou insustentável a situação, essa pessoa foi realocada em outro lugar, ou foi demitida, não me lembro mais, mas ela saiu, sumiu do mapa. Só que o problema persistia. As pessoas ainda viviam a relação da mesma forma que se vivia quando aquela pessoa estava lá, porque tiveram vários encontros históricos, várias vezes aconteceu a mesma coisa. uhum, A galera estava presa nessa situação. Tanto que aí o que que foi que a gente fez? A gente criou um espaço que essas pessoas pudessem conversar sobre isso de uma outra forma. Até que uma pessoa falou assim, cara, a gente está aqui falando da pessoa, que eu não lembro nem o nome dela, da fulana de tal, e eu queria saber quanto da fulana é a gente. Sou eu, é você, é você. Que a gente está aqui sentado falando de um fantasma. A pessoa não está mais aqui, a parada não existe mais. Ali para aquele contexto, é quase como se ela tivesse morrido, porque sumiu, sim, desapareceu total a pessoa. E isso já tinha mais de anos, se eu não me engano. E aí sim a gente começou a ter. Tá vendo? Agora, quando teve esse encontro, teve uma fala de uma pessoa que foi essa: quanto da fulana sou eu? Quanto da fulana é você? A partir dali, lembra da linhazinha que eu estava mostrando aqui? É como se tivesse tido uhum. uma quebra. Aí eu não coloquei isso para cima, não é porque é uma melhora, mas é uma separação. Houve ali fundamental. Aí, o que vai acontecer no próximo encontro? Ele vai estar baseado nesse daqui. Uhum. Mas ele não está excluído dos outros, ou seja, aquilo ali, a história que está para trás dele não desaparece, está ali presente. Só que agora está num outro estágio, no outro fundamento. Ou seja, aí, depois de alguns trabalhos, as pessoas começaram a se comunicar, que era você sentar e conversar e acontecer um entendimento. Não é uma concordância, é um entendimento, que é o entendermos. A gente pode até discordar de algum ponto técnico do nosso trabalho, mas a gente é capaz de estar junto. Eu consigo compreender o que você está dizendo, consigo entender a partir de que lugar você está, e você consegue fazer o mesmo comigo.
Se a gente vai concordar ou não, se pegar caminho X ou Y, isso é um segundo passo. Mas a gente não está mais se destruindo, saca? E o que eu acho que é o principal disso tudo, a gente está conseguindo coordenar ações, a gente está Coordenar. conseguindo realizar, fazer o que precisa ser feito. Eu acho que no caso assim, elas até conseguiam fazer. É que isso que é uma outra coisa curiosa. Lembra que é coordenar sentires, emoções e fazeres, né? A ação está no fazer. Essa equipe, ela conseguia fazer as coisas. Tanto que até que elas tinham um trabalho que era relativamente delicado, assim, né? Então elas conseguiam fazer as coisas. A pergunta era, como é que a gente pode fazer isso de uma outra forma? Porque as coisas tinham que acontecer, não tinha esse negócio de, cara, não deu para fazer isso. Rodava todo mundo, sabe? Uhum. Então, o que elas aprenderam foi a coordenar além das ações, que isso aí tinha que fazer, porque é o que tem que fazer, não tem jeito. Elas conseguiram começar a coordenar emoções e sentires. Ou seja, quando a gente mudou aquele fluxo de conversa que tinha um histórico, uma sinopse ali de históricos que era bem destrutivo, a partir de um determinado momento, que foi quando a gente abre um espaço para as pessoas aprenderem, essa conversa se transformou. Sim, mas isso também deve ter transformado o fazer, André. Transformou, claro, mas não transformou, assim, não foi o fazer em si, mas foi como a gente faz o fazer. No sentido de assim, cara, agora a gente consegue fazer sem se atropelar, sem deixar os Sim, prazos. transforma a qualidade do fazer. Porque eu sempre digo, assim, com as empresas com quem eu trabalho, entregar, vai todo mundo entregar, porque senão vai ser demitido. Da merda, assim. E Mas se ninguém. entregar o seu melhor, entregar o melhor que eu posso, inovar, ser criativo, isso é voluntário. Isso eu só vou entregar se eu quiser. Isso se você tiver a chance. Sim, E se tiver a chance. Porque, por exemplo, num ambiente desse aqui, voltando nesse exemplo, num ambiente que estava destrutivo, vamos dizer assim, tóxico. cara, você pode querer ser criativo, você não vai dar conta. Não Você vai pode conseguir, querer não tem entregar o seu melhor. espaço. Não tem como, não tem espaço, exato. Não André, tem. peraí, eu tenho umas perguntas aqui para você e também queria fazer um pequeno. É só para ficar assim claro para quem ouve aqui a gente, né? A gente começou falando de comunicação, de relação, e o André trouxe para a gente a importância do histórico relacional. Uhum, E o André fala de sentires e emocionares e fazeres. A gente fala, e eu acho que isso é importante, né? Porque algumas pessoas vão escutar isso e vão perguntar de onde isso vem. Nós, como coaches ontológicos e como também como estudiosos da teoria U, a gente trabalha considerando o ser humano de uma forma integral, nós inteiros, uhum. com o corpo, com o nosso fazer, com as nossas emoções, que muitas vezes a gente nem dá conta que tem, mas que estão ali, independente se a gente tem consciência ou não do quanto elas impactam no nosso cotidiano e da nossa linguagem, que a todo momento cria e recria o que a gente o que a gente faz. E a gente usa em modo contínuo e automático e a gente simplesmente não se dá conta. Então, no nosso trabalho, tanto eu quanto o André, a gente vai tirando um pouquinho isso do modo automático e jogando uma luzinha lá sobre o que a gente fala, sobre o que se sente e sobre o lugar de onde a gente faz o que faz.
mostrando o quanto que o que a gente sente e o que a gente fala interfere lá no que a gente faz. É mais ou menos isso, né, André? Por Então, aí. por isso que o André traz essa fala de sentires, emocionares, de fazeres. Uhum. E aí, eu queria que você, André, se você pudesse, trouxesse essa distinção entre sentires e emocionares. Boa. Dentro disso aí, essa fala, né, na verdade, vem lá do biologia cultural, né? Uhum. Dá para a gente traçar esse paralelo com o Você coaching. pode só falar assim um parágrafozinho da biologia cultural, só para quem está escutando, passando por aqui e Ah, não tá. sabe o que que é, de onde vem, está caindo de paraquedas. Só Juro que eu falar vou um pouquinho que a biologia cultural vem do Maturana. e a biologia cultural ela vem da Maturana e da Ximena Dávila, né, que é uma das autoras desse texto, que na verdade esse termo, né, ele tem algumas características específicas. Primeiro que junto o trabalho dos dois, né, o Maturana vem com um trabalho de que ele é biólogo, né, foi biólogo praticamente a vida inteira. Inclusive ele chegava uma boa parte das palestras, das falas dele pública começava assim: vou falar o que falaria a partir do biólogo que sou, né, ou algo semelhante a isso. E a Ximena chega nesse encontro com ele com uma declaração assim de que toda dor para que as pessoas chegam a ela pedindo ajuda é de origem cultural. Então a investigação junta deles começou nesse encontro do mundo biológico do Maturano, né, que já era praticamente biológico filosófico, né, e essa questão cultural que a Ximena dava. Então virou esse termo biologia cultural. E não é que nós somos biológicos e culturais, é que nós somos biológicos culturais. Não são duas coisas separadas, apesar de estarem em domínios que não são exatamente iguais, né? Então, aí eles começaram, isso em 2001, 98 para 2001, eles começaram a conversar sobre isso, né? Aí fundaram o Instituto Matrística e hoje eles têm já, Maturana já faleceu, né? Mas tá aí com a gente de alguma forma, mas até hoje eles trabalham com isso, né? Com biologia, é uma das coisas que ele trabalha, é a biologia cultural. E dentro da biologia cultural, foi até aquela distinção que eu trouxe, de coordenação de ação, né? Que isso era como o Maturana chamava, para coordenação de sentires emocionais e fazeres, que é como eles começaram a chamar. Então, vamos lá. O fazer a gente pode entender como ação em si mesmo, né? E Uhum, lembrando que não é só ação assim de, eu vou pegar isso aqui e botar aqui, ou vou redigir um relatório, ou vou andar de bicicleta. Essas coisas são ações, mas tem outras ações também, como você falou, em nível linguístico que a gente não sabe, não tem clareza normalmente como a gente está fazendo, né? Por exemplo, fazer uma afirmação, fazer uma declaração, emitir um juízo, fazer um pedido, isso tudo são ações, né? Então, esse, para mim, o mundo do fazer engloba isso tudo, né? uhum, Quando eu faço uma declaração, quando eu faço uma afirmação, quando eu ando de bicicleta, quando eu caminho, a emoção, o emocionar, né? Que ele coloca sempre nesse emocionar, porque ele tem uma fala que eu acho bem interessante, é que todo substantivo esconde um verbo, que isso também é uma questão linguística que a gente normalmente não tem clareza. Então a gente trata emoção, se a gente pensa a emoção como um objeto, como uma entidade em si própria, a gente vai numa linha de investigação. Se a gente pensa nela como um fazer, como um fluxo, vai para uma outra linha de investigação. E para o Maturana, a emoção ela acontece sempre na relação. O corpo participa desse fenômeno, mas ela acontece no encontro. Lembra daquele exemplo que eu trouxe? Nesses encontros que se tinham, as emoções que ali estavam presentes eram medo, raiva, desconfiança, insegurança. Ou seja, que resultado vai gerar essa coordenação dessa emoção? Um resultado de fechamento, de treta, de conversas não ditas, de disse que disse, de galera puxando pano um do outro, né? Querendo derrubar um ao outro, torcendo para não sei quem ser demitido. Que era o que acontecia. É, e o sentir íntimo, que eles chamam, sentires, na verdade, vem de sentir íntimo, que é realmente é como a gente se configura internamente. Por exemplo, a gente pode chamar de borboletas no estômago, por exemplo, do peso do mundo das minhas costas. E isso é um sentir íntimo, você sente isso no seu corpo. Ele é diferente da emoção. uhum. Obviamente, como você falou, a gente trabalha junto, né?
Inclusive, um dia eu queria desenhar, em alguma conversa nossa, redesenhar aquele modelinho do domínio do observador, porque eu acho que ele foi desenhado de uma forma que gera uma interpretação meio complicada. Eu queria sugerir uma outra em algum momento da nossa relação aí. Mas essa é a diferença. A emoção, ela é um fenômeno relacional, que ela acontece sempre no encontro de uma pessoa com outra e ela vai determinar o que é possível e o que é impossível de acontecer nessa relação. As possibilidades que existem, né? Por exemplo, se a gente não tivesse feito essa intervenção, talvez alguém pudesse ter feito outra, mas dificilmente essas pessoas sairiam daquela situação sozinhas, porque a relação delas já estava naquele lugar. E aí, como era raiva, imagina, você com raiva, insegurança, medo, seu emprego na reta, né? Que aí não é só seu emprego, é a sua vida, né? A sua vida operacional na reta, uma chefe que é XPTO, um amigo que é não sei o quê. Imagina como é para você levantar a mão e falar alguma coisa num ambiente como esse. Como é para você criar colaboração. A colaboração simplesmente não acontece num lugar como esse. Aí, voltando à brincadeira que eu faço no começo, imagina nós como éramos 5 na planeta Terra. Se a gente vivesse assim, provavelmente a gente teria morrido. Se naquela época a gente tivesse esse tipo de relacionamento, muito provavelmente a gente poderia ter morrido. Por isso que a gente infere que o nossa relação mais antiga, nesse núcleo familiar, ela é uma relação amorosa, entendendo o amor como a possibilidade do outro ser. Ou seja, a galera fazia coisa pelo bem-estar de estar junto, que tinha a intimidade corporal, a intimidade sexual, a intimidade do toque. Que se fosse como é essa equipe aqui, ia estar cada um num canto, a gente provavelmente teria morrido. Teria sido comido por um leão, teria, sei lá, morrer de frio, né? Certamente não teríamos inventado a linguagem, o linguagear, não teríamos feito fogo, não teria feito nada. Ou seja, lá atrás, não que não acontecesse em conflitos, é claro que acontecia. Só que a diferença que eu vejo antes é que hoje o conflito é regra. Quando você vê uma equipe bem organizada, você fala, caraca, não tem que trabalhar aqui, né? Os caras estão funcionando, né? Quantas vezes você já viveu isso na sua vida? Você ser chamado para uma empresa, olhar assim e falar, cara, tá tudo bem, acho que eu vou ficar sem trabalho mesmo porque não tenho o que fazer. Comigo nunca aconteceu. Ou seja, hoje parece que a regra é o conflito. E ocasionalmente acontece em relações amorosas, né? Acidentalmente, às vezes acontece. Apesar de que ainda assim eu acho que é mais forte, porque senão a gente já tinha se destruído. Tá todo mundo lá com o dedinho no botão da bomba atômica assim, mas ninguém, e acho que ninguém vai, espero que não. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa um do outro, mesmo que seja dentro desse contexto trágico que a gente tá vivendo. Essa é a diferença de sentidos emocionais. E a André, coordenação, fala. desculpa, só completando, porque a coordenação, na verdade, no fundo, ela é coordenação de coordenação de coordenação. Ou seja, a gente está o tempo inteiro, que, de novo, não quero que tratem isso como se fosse um conceito, como se fosse uma coisa em si. Ela é um fluxo, né? Então, a gente está o Uhum. tempo inteiro coordenando ações, coordenando sentidos, emocionais e fazeres, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, como é que a gente pode trabalhar com isso? Eu gosto muito de pensar no mundo que está acontecendo com a minha coordenação. Por exemplo, quando eu me coordeno com você, que mundo surge? O que acontece? Aí eu posso olhar para isso que está acontecendo e propor novos sentidos, novos emocionais e novos fazeres. E aí fazer novas coordenações, talvez um pouco mais consciente do que eu estou fazendo. Mas eu quero que fique muito claro isso, essa visão de fluxo, né? Que na verdade o termo seria coordenação de coordenação de coordenação de coordenação de coordenação, sem fim, né? Tipo número pi. De Só que fluxo ou de recorrência, né? recursividade, né? O termo que Recursividade que ele usa. é recursividade. E a recursividade significa exatamente isso que eu estava falando. Todo acontecimento, ele está sentado no colo do acontecimento anterior. Então, por exemplo, quando a gente quebrou aquele clima naquela equipe, o próximo encontro estava sentado neste acontecimento, já não mais naquele antigo. Então, isso é recursividade. A coisa vai estar sempre acontecendo com base no que aconteceu no último encontro. Então, a nossa próxima conversa, uma boa parte dela, vai estar baseada nessa conversa de agora. Talvez não no conteúdo, mas no nosso fluxo, no nosso aprender a estar juntos, no nosso. Vai acontecer com base nisso. Se a gente estiver tretando aqui, sei lá por que razão, provavelmente não teria uma próxima, porque o próximo estaria condicionado ao que está acontecendo agora. Isso chama recursividade. Isso também é eterno, né?
Tipo, é fluxo, não tem assim, vamos começar aqui e acabar aqui, né? Obviamente, alguns tipos de relação a gente olha e fala assim, não quero mais manter nenhuma recursividade, né? Eu quero que acabe neste encontro. E também acontece, está tudo bem. André, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu acho que a gente deu assim uma boa pincelada nesse texto. Se alguém tiver interesse em aprofundar, em conhecer o texto não é um texto longo, é curto. Então é só comentar aqui nesse vídeo. A gente vai ter o maior prazer de enviar o texto e a gente vai ter novas conversas. Eu já tive ideia aqui de algumas e a gente vai disponibilizar aqui no canal, tá? Então, se você chegou aqui nesse vídeo, já coloca aí, já se inscreve aqui no Evolu Coaching e já ativa a notificação, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, e a gente vai ter vídeo novo todas as semanas, você vai receber uma notificação e vai poder se conectar aqui com a gente, tá bom? André, Obrigada. E, André, super deixa eu fazer, obrigada de estar aqui junto. eu que agradeço, mas deixa eu fazer um lembrete aqui que na Evolucoach Fala. vocês podem aprender isso também. Então fiquem atentos aos programas, cursos, Sim, peças que podem acontecer, que isso aqui a gente não vai conseguir explanar quase nada aqui. Isso é o, é o simples do simples do simples. Não é nem simples, é o começo do começo do começo das coisas, né? Então sim. fiquem atentos também, agradeço o espaço, agradeço a conversa, gosto muito de falar sobre isso, e é bom ter quem escute. Então, muito obrigado. E vamos conversando. Seguimos conversando, essa é a minha assinatura de e-mail. Beijo. Beijo.